O Congresso tentou pautar ontem uma PEC que os deputados têm chamado de PEC do fim da chantagem, mas a mídia, no geral, a imprensa tem chamado de PEC da blindagem, que é o nome correto, né? Que é uma PEC para blindar deputados e senadores. Eles alegam que essa PEC seria importante porque o STF, na visão deles, estaria chantageando o Congresso. Olha, ou vocês fazem o que eu quero, então nós vamos abrir aquele inquérito contra você. Sabe aquele inquérito que está travado no STF? Ele vai andar. O que primeiro é mentira, né, pessoal? Mas se fosse verdade, mostra que eles têm o rabo preso. Porque uma pessoa de bem que não deve nada para a justiça, ela não teria medo de ser chantageada pelo STF se ela não tivesse nenhum crime nas costas. Que nem, por exemplo, o Flávio Rachadinha. O Flávio tem provas, sim, concretas de que ele praticou rachadinha, peculato. É crime de corrupção. Por que o processo dele não foi para frente? Porque na época o Gilmar Mendes arquivou o processo. Por causa daquela questão de foro, tal, que não era casa adequada, tal. Agora, isso mostra que eles são criminosos e eles têm medo de sofrerem algum processo no STF que vai acabar prendendo eles. Esse é o primeiro ponto. Então essa PEC, ela deveria chamar a PEC dos sem vergonhas na cara, tá? Que é um bando de ladrão sem vergonha, que aí para se autoproteger eles querem fazer essa PEC. E o que diz essa PEC? Essa PEC é um projeto de emenda constitucional, para começar. Ela diz que um deputado só pode ser preso em flagrante, um deputado ou um senador, e que uma investigação criminal contra os parlamentares só pode ser feita com autorização das casas respectivas. Se for um deputado, o Congresso, se for um senador, o Senado. Então, por exemplo, digamos que um deputado atire lá na Câmara e mate outro deputado. Isso já aconteceu, para quem não sabe, tá? No Senado. O pai do Fernando Collor de Mello, que era um senador, ele atirou contra um rival político dele no Senado, enterrou o tiro, matou um outro senador lá. Então, isso, ironicamente, já aconteceu isso. Se essa situação fosse hoje, assassinar alguém é crime pela lei. Mas o deputado só poderia ser preso em flagrante. Então, se o senador matasse outro senador e ele fugisse, ficasse, sei lá, uns 2 dias na casa dele, lá tomando água de coco, a polícia não ia poder prender ele, porque o crime não foi em flagrante, não foi preso em flagrante. Aí, quando a justiça fosse atrás dele, a polícia também não ia poder investigar ele criminalmente. Por quê? Porque para haver uma investigação teria que ser aprovada pela maioria dos senadores, e a maioria não ia aprovar. Então eles estão dando uma carta branca para os deputados e senadores cometerem o crime que quiserem. Pode ser rachadinha, corrupção, pode ser homicídio, se for o caso, pode ser qualquer crime. Pode ser crimes sexuais, por exemplo, que aí eles não vão responder por nada, porque teria que ter aprovação da Câmara. E como na Câmara eles fazem conchavo, principalmente com o Centrão, que é a maioria, ninguém ia ser investigado por nada. Então é a PEC dos sem vergonhas na cara. Ou seja, tudo que eles praticam lá de corrupção, rachadinha, peculato, vide a família Bolsonaro, né, que fez fortuna com rachadinha, e não poder fazer nada. A justiça não ia poder nem sequer investigar, porque ia ter que ter autorização da Câmara. É o mesmo que eu criar uma lei de que a polícia não pode combater o tráfico se a maioria do morro não aceitar. Ó, pessoal, a polícia quer fazer uma operação no Morro do Alemão lá, que descobriu um esquema de tráfico de droga. Mas a gente tem que comunicar aos moradores se eles topam. Então vamos fazer uma enquete lá virtual, ver se a maioria dos moradores topam. É claro que a maioria não ia topar, até por medo de represária do traficante, né? Não, eu não aceito não topo, não sei o quê. Outros por questão ideológica, né, pela realidade que vive. Não, a polícia só entra aqui e só mata inocente, tal, não vai aprovar não. No final a polícia não ia poder fazer nada. A operação miou, pessoal. Os moradores não aprovaram a nossa ação no Morro do Alemão. É claro que isso aqui é só hipotético, tá? Nem sei se tem um Morro do Alemão, acho que tem no Rio de Janeiro o Morro do Alemão, mas aqui é só hipotético, tá? É o mesmo que os deputados estão fazendo. Inclusive, pessoal, isso prova que os verdadeiros criminosos não estão no morro, estão na Câmara. Hoje a Polícia Federal fez um mega esquema. Inclusive é até irônico, né, que os bolsonaristas ficam espalhando aí. Ai, polícia para prender o Bolsonaro tem para ficar na casa dele. Agora polícia para combater o tráfico, os criminosos não tem. A língua deles sempre paga, né, pessoal? Porque hoje teve um mega esquema da Polícia Federal contra vários membros do PCC envolvidos em altos esquemas de corrupção. E sabe onde foi o principal alvo deles? Na Faria Lima, aqui em São Paulo. Só num prédio, eles fizeram busca e apreensão em aproximadamente 15 escritórios. Num prédio só, fora os outros prédios que eles fizeram busca e apreensão. Os caras tinham usinas de cana-de-açúcar, tinha um porto, uma zona portuária aqui no estado de São Paulo. Os caras tinham mais de 16 mil postos de gasolina. Não, mais de 10 mil, se não estou enganado. Não, 16 mil mesmo. Em 10 estados diferentes. Os caras estão infiltrados em tudo. Na corrupção, o PCC vai lá, compra um posto, obriga o dono da usina a vender a usina, senão eles matam o dono da usina. É parecido com o que os bolsonaristas fazem lá no exterior. Ou vocês fazem o que eu quero, parça, ou você está fudido. É a mesma coisa. Só que aqui era o PCC que fazia. Lá é o BCC, é o Bananinha e Companhia, tá?
Só para vocês verem que a atitude da família Bolsonaro não é diferente de uma organização criminosa. Então a Polícia Federal fez esse mega esquema, pessoal, e é que nem eu falo, o verdadeiro crime não está no morro, está na elite, na Faria Lima, coração financeiro do Brasil. Lá que estão os verdadeiros criminosos, que estão fazendo altos negócios com o PCC, que envolve até bilhões de reais, tá? Chega a essa cifra, enquanto que os bonitão lá no Congresso ficam se autoprotegendo e protegendo eles mesmos. E é tão patético esse projeto, pessoal, que os bolsonaristas falam que o PT é um partido mais corrupto, que é um partido de ladrão, o PT e o PSOL. Não é isso que eles falam? Então, se o PT e o PSOL são dois partidos corruptos, segundo eles, para que eles querem aprovar uma PEC que eventualmente um deputado do PT, por exemplo, se ele cometer algum crime, ele não vai poder ser investigado se não tiver aval do Congresso? Eles estariam protegendo o PT e o PSOL? Não, porque o PT e o PSOL são contra isso. Isso prova o quê? Que a bancada mais corrupta é a do PL junto com o Centrão. Ou seja, a bancada bolsonarista. No discurso eles ficam com essa narrativa, porque o PT é pró-corrupção, Lula ladrão, fora Lula, fora PT. Agora olha o que eles fazem na Câmara. Bolsonaro falou que é o fim da lei da ficha limpa. Esse é o cara antes de corrupção, né? Me chama de corrupto, porra! Que é o fim da lei da ficha limpa. Eles tentaram obstruir processos que estão sendo julgados no STF, com força da Câmara. O Geyer quer tirar da lei aquela lei de contra golpe de Estado no Brasil. Então não vai ser mais crime dar golpe de Estado no Brasil. Podem tentar quem quiser. E agora eles querem uma lei para que nenhum deputado e senador seja investigado sem ter o aval da Câmara. E depois eles têm a cara de pau de falar que o PT que é corrupto, a esquerda que é corrupta. Sendo que o PSOL e o PT são contra todos esses projetos. É um bando de sem vergonha na cara, né, pessoal? Ainda bem que o Hugo Mota recuou, porque ele ia pautar ontem à noite correndo. Que é como o Hugo Mota trabalha, né, naquela da noite, né? Ele parece um ladrão. Anoiteceu, ele sai para trabalhar. Falou, amor, eu tenho que ali assaltar, quer dizer, pautar um projeto na Câmara. Esse é o Hugo Mota. E aí ele recuou. Talvez pela pressão da mídia, não sei. Vou até mostrar um trechinho do vídeo para vocês aqui do Sostner, que ele levou uma ensaboada ao vivo na Globo News. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares. O senhor ouve isso do eleitor? E o deputado Lindbergh também, eu queria ouvir essa resposta dele. Quero saber... Vamos lá. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição, da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. Representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada a adultização e votamos a favor. Mas não é tomar lá da cá, vota a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é tomar lá da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso, não querem essa realidade que acontece com o Congresso. Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Deputado Lindbergh, que senão vai ficar sem tempo. Só que eu fiquei ansioso de falar. Quem está chantageando o Brasil são vocês. Quem está chantageando o ministro Alexandre de Moraes são vocês, articulando fora sanções econômicas contra autoridades brasileiras. Aí eles falam essa história. O Brasil vive uma ditadura para eles. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Bolsonaro defendia a tortura. Aí está Eduardo Bolsonaro lá fora dizendo isso. Agora vocês invadiram a mesa aqui. Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que estão querendo interferir num julgamento isento, que vai ficar demonstrado, Sóstenes. Uma trama para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula. Vai vir tudo à tona. Eu quero chamar a atenção. Vocês estão indo para uma situação de muito isolamento. Viram? E o Lindbergh falou a verdade para ele. Quem chantageia não é o STF que chantageia o Congresso. É o Congresso que fica chantageando o STF, obstruindo o trabalho, sentando na mesa do presidente, se algemando a Câmara lá do presidente, membros, colocando esparadrapo na boca. Ou vocês pautam o que a gente quer, ou a gente não vai sair daqui e não vai pautar nada. Os chantagistas são eles, pessoal. Esses Sóstenes aí que é cria do Malafaia, né? É pupilo dele. Esse aí está mais envolvido que não sei o que nos escândalos de corrupção também. Até porque a bancada evangélica é a mais corrupta de Brasília, tá? Para quem não sabe.
E fica aí a dica, parabéns bolsonaristas, vocês que votam nesses bostinhas, Chupetinha, Gayer, Zanata, essa galerinha maluca, olha os candidatos que vocês botam lá. Eles não estão preocupados em combater a corrupção, eles estão preocupados em blindar a si mesmo e eles todos ali. Só quem está sendo contra isso é a esquerda. E depois vocês, aqueles bobos bolsonaristas, ficam que nem os idiotas. E o Lula? E o PT? Do Lula você não fala, né, Ronaldo? Por que você não fala do PT? Só inventar alguma notícia aqui do PT, porque o PT não está apoiando isso daí. Quem está apoiando é os bolsonaristas. Mas o bolsonarista é tão trouxa, né, que o cara está roubando a carteira dele e ele grita, e o PT? E o Lula? E o PT? Tomem, trouxas. Ainda bem que o Hugo Mota recuou, por enquanto. Mas eles ainda vão tentar pautar isso daí, pessoal. O máximo que eles puderem blindar os bolsonaristas e os bandidos do Centrão, eles vão tentar fazer. Fica a dica aí pro ano que vem, tá? As eleições já estão chegando, né, 2026. Não votem candidatos de direita ou bolsonaristas. Eles vão fazer de tudo para mudar as leis, para poder se blindar. Os caras querem mudar a Constituição, que é uma PEC de emenda à Constituição, para poder se blindar e não ser investigado por crime nenhum. Ou seja, se o cara der um tiro na sua cara, ele não vai poder ser preso. E nem ser investigado. É mole ou o que mais? Lembrando que ali da bancada bolsonarista tem um monte de gente ali com capivara grande, né? O Gaia atropelou 2 pessoas e matou dirigindo bêbado. O Bilinski terminou o relacionamento daquele jeito que vocês sabem, né? Quando a namorada dele se suicidou. O Van Hatten também atropelou uma pessoa no Rio Grande do Sul. Depois essa pessoa veio a falecer, tá? E dentre tantos outros ali que tem crimes e uma capivara grande. Por isso que eles querem essa PEC, eles têm importância lutando por isso, os bolsonaristas, porque todos eles ali têm a ficha suja. E é para proteger eles mesmos. Fica a dica aí. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Considere entrar na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição, tá? Compartilhe o vídeo nos grupos de política que você faz parte, para a sociedade ver o que está acontecendo. E comente também que seu comentário é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.